Fala aí, moçada, tudo bem? Vamos para a live? Estamos chegando na live do poder. Tô aqui comunicando a rapaziada, tô comunicando a moçada que estamos ao vivo e vamos dar start na nossa live, né? Dando as boas-vindas a todo mundo. Então, deixa eu só terminar de encaminhar aqui, moçada, a nossa live. Vai ser rapidinho. Só tô aqui me organizando, porque... Deixa eu ver. É isso? Acho que foi, hein? Acho que foi. Bom, moçada, hoje nós vamos falar... eu não preparei nenhum tema, assim, específico, tá? Para essa live. Eu vou iniciar esse nosso bate-papo, essa nossa construção, falando contando uma história muito pontual que aconteceu comigo em 2016 para 2017, tá? 2016 para 2017. E a parada foi o seguinte, eu acho que é bem interessante, porque eu sou um cara que acredito na construção de grupos, acredito na construção de equipes e desenvolvo e bato muito na tecla no que diz respeito a gente ter um ambiente que proporcione o nosso crescimento, e a gente também precisa ter a compreensão ao nosso lado de que nem toda derrota é permanente na nossa vida, e eu costumo utilizar a derrota como uma questão de aprendizado, e nem toda vitória ela é perpétua para sempre. Quando a gente está na vitória, a gente precisa continuar evoluindo, estudando, crescendo, melhorando, para que a gente possa galgar outros postos, para que a gente possa subir em outras montanhas. E aqui eu sempre faço uma analogia, né? Acredito que vocês já me viram fazendo uma analogia do montanhista, que na realidade, quando a gente sobe na montanha, a gente aprecia a vista, comemora, vibra, mas desce, porque lá em cima o ar é rarefeito, não dá para fazer morada em cima do topo. Lá em cima a gente já apreciou o próximo ambiente, o próximo foco. Então desce, prepara as ferramentas que você adquiriu nessa subida e nessa descida, lapida elas e você está pronto para uma nova subida. Ou seja, constante evolução. E a derrota, na minha concepção, e essa é uma concepção que eu trago do esporte, o esporte me deu essa percepção, é de você perceber que falta um detalhe, alguma coisa que você precisa dominar para ter acesso a estas informações, alguma coisa mais específica no qual a vitória vai te beijar, vai te contemplar. Beleza? Então penso que isso é muito... Isso são coisas que o esporte me trouxe, tá, gente? O esporte me trouxe. E na realidade está à disposição para todo mundo. Está à disposição para todo mundo. A grande sacada é que o esporte, quando a gente treina, a gente tem a capacidade, a gente percebe, testa e já sai o resultado. Testa e valida, testa e valida, testa e valida. Então isso é como se fosse assim, skin the game, tá? Pele no jogo, tá toda hora. Existe a teoria, mas você consegue colocar na prática. E colocar na prática é você se permitir ser treinável. Você se permitir entender que o cenário que você está vivendo não é uma única verdade. E quando você se permite ser treinável, você está se permitindo observar mais e escutar mais. É tipo uma conversa, sabe? Eu tô aqui conversando com você agora, embora nesse momento a gente só vocês me escutam, ok? E aí o que acontece? Numa conversa de crescimento, no meu entendimento, eu penso o seguinte, ó. Eu coloco o meu ponto de vista em determinado ponto, você coloca o seu.
Quando eu coloco, você me escuta, e quando você coloca, eu me escuto. Com o desejo de ser treinável, com o desejo de aprender, com o desejo de se permitir ser treinável e se permitir aprender. O que acontece isso? É possível, muito possível, a minha ideia e a tua ideia se combinarem e a gente criar uma terceira coisa ainda mais incrível. Ok? E por que eu falo isso? Porque a minha verdade não é absoluta, única e absoluta, e nem a tua. E quando nós nos permitimos ser treinável, a gente observa e escuta melhor. Já dizia aquele ditado, né, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, ou seja, nós precisamos escutar mais. E aí a gente cria uma terceira coisa. E por que eu estou comentando isso? Porque é muito comum, ultimamente, a gente perceber a necessidade de conversas onde eu preciso vencer essa conversa. Eu preciso, a conversa, a troca de ideia vira um embate, vira um cabo de guerra. E eu penso que esse cenário, ele não facilita o aprendizado, ele não facilita o teu aprimoramento e tem-se a falsa vitória de ganhar. Mas eu ganho de quem? Cara pálida. Eu me beneficiei com o que nesse cenário? Ok? Apenas o meu ego, a minha vaidade, puxa, ganhei dele. E o que isso proporcionou para ti no teu dia? E eu inicio dando essa reflexão nessa live pelo seguinte motivo. Você lembra que lá no início eu falei que lá por 2016, 2017 aconteceu uma grande transformação na minha vida? Pois é, a grande maioria de vocês sabe que eu trabalhei durante anos no futebol. E as minhas 3 últimas temporadas foram importantes, tanto no ambiente profissional como no aspecto financeiro. 2013, 2014 eu tive passagens internacionais, foram no continente asiático, em especial na China. 2014 e 2015 eu tive uma passagem por um grande clube do Rio Grande do Sul, no qual a gente disputou inclusive o campeonato gaúcho da primeira divisão e o campeonato brasileiro na época da Série B. Muito bem. E aí, diante desse cenário, não se permitindo ser treinável, essa pessoa que vos fala, Marcelo Duarte, dormiu com queijo e acordou sem o queijo. Por que eu estou te falando isso? Quem já leu o livro Quem Comeu o Meu Queijo sabe que existiam 2 ratinhos num labirinto. Vou dar um spoiler aqui, mas se você não leu, leia Quem Comeu o Meu Queijo, tá? E aí qual foi a parada? Os ratinhos tinham lá o seu queijo e o ambiente que eles dominavam, que eles estavam confortáveis e não precisava sair daquela região porque eles tinham o queijo deles, alimentando e provendo o ambiente deles. Só que o queijo foi acabando, mas eles não prestaram atenção nesse cenário. E aí, em determinado momento, eles dormiram com queijo, com um pedacinho de queijo, e na madrugada esse queijo sumiu. E quando eles acordaram, eles não tinham mais esse queijo. Moral da história, estavam num ambiente no qual eles dominavam, no qual eles tinham certo grande conforto, grande adaptação, vamos dizer assim, mas acabou o queijo deles. E o queijo, entenda-se aqui, tudo que provém, tudo que dá a capacidade de você ter acesso. E aí, moçada, o que aconteceu? Eles tiveram que sair da sua zona de conforto. Eram 2 ratinhos, um foi buscar novas alternativas e desbravou o labirinto em locais que ele nem sabia que existia. E o segundo ficou com medo, paralisado, e foi definhando, quase morreu de fome. E o que estava desbravando pegava alguns alimentos, restos e tal, que descobria em outros locais e trazia para ele. Esse que foi desbravar não se conformou com a situação e o outro ficou com medo do que poderia acontecer com a vida dele. Um foi para a ação e o outro ficou paralisado.
E isso tem muito a ver com a história pessoal que eu vou contar para vocês. Por isso que eu fiz essa entrada. E aí a parada foi o seguinte, moçada. 2016 para 2017, eu dormi com queijo e acordei sem o queijo. Para ser mais objetivo e não ser tão longo assim, eu quero, até porque a proposta da nossa live é fazer de 25 a 30 minutos no máximo, eu não me permiti ser treinável. Eu deixei o ego e a vaidade tomar conta de mim, e isso me gerou alguns prejuízos pessoais, familiares e profissionais. Eu, família e trabalho. E para quem me acompanha há mais tempo, sabe o quanto eu estou batendo nessa tecla de que esses são os 3 pilares da tua performance. Porque quando eu vi esses 3 pilares ruírem, eu percebi que sim, eu estava sem o meu queijo e a minha performance, o meu desempenho, os meus resultados estavam indo por água abaixo. Então foi daí que surgiu a sustentação do que eu trabalho hoje, do que eu passo aqui para vocês. Eu, família e trabalho. E quando eu não me permiti ser treinável, quando eu deixei o meu ego, a minha arrogância, a minha vaidade tomarem conta de mim, simplesmente esses 3 pilares ruíram. E aí, moçada, eu quero dizer o seguinte para vocês, ó. Literalmente eu acordei sem o queijo, casado com a minha mulher e com os meus filhos. E hoje eu falo com tranquilidade aqui para vocês, porque a gente só, num dos cursos que eu faço de desenvolvimento pessoal e tudo, a gente aprendeu, isso já faz um tempinho já, que a gente só fala daquilo que está curado, E aí a gente traz essas histórias pessoais, reais, no sentido assim de que se você está passando por esse momento, você pode pegar algum gancho do que eu estou trazendo aqui para você e colocar dentro do teu campo de jogo, avaliar dentro do teu cenário, porque mesmo em situações que parece tudo perdido, a gente precisa se permitir ser treinável. E eu vou te dizer uma coisa, não está tudo perdido, por mais que pareça que está tudo perdido. Sabe por quê? Porque aí o que acontece, né? Falei para vocês que eu tinha esses 4 últimos anos da minha carreira envolvido no futebol, foram anos muito bons, mas eu não cuidei deles. Logo, se eu não cuidei deles, se eu não cuidei daquele pilar que era o trabalho, que dava o provento para minha família e para mim, esse pilar ruiu. E ao ruir, os outros 2 não tiveram sustentação para segurar a demanda da minha vida. Também trincaram e também ruíram. E quando eu falo ruir, não é cair, mas não é ter a condição de sustentar aquilo que a gente estava, o momento que a gente estava passando. Eu precisei dar alguns passos atrás, mas não foi um passo atrás. Foram bons passos atrás. Porque até que chegar um momento desse cenário para 2016, 2017, de se me virassem de cabeça para baixo para ver se caía uma moeda do meu bolso. Eu me lembro de alguns cenários, de eu contando algumas moedinhas com a minha esposa para a gente poder comprar pão de trigo. É verdade. E aí, cara, me lembro do meu filho assim, pai, agora? Me lembro da minha esposa, da minha mulher me olhando um pouquinho assustada do que viria pela frente. E aí, sabe qual foi a parada? Eu olhei pra eles assim, disse assim, vocês confiam em mim? Eles assim, confio. Tá bom, eu vou resolver. E eu vou revelar uma coisa pra vocês, ó. Nesse dia, era dia 15 de novembro, era um feriado, 15 de novembro de 2016. E eu saí para resolver, mas eu não tinha um norte para ir. Eu disse assim, eu vou sair, eu vou arejar a cabeça, eu vou resolver. 3 coisas não tinham como acontecer: roubar, matar e traficar. Isso jamais.
Isso jamais. O dinheiro tinha que ser limpo. E por que aconteceu tudo isso, Marcelo? Pelo simples fato de eu ter feito uma transição de carreira desastrosa, achando que eu tinha o controle da situação e que eu dava conta, em função da exposição e de um relativo sucesso que eu estava tendo na área, eu achei que eu me bastava. E aí eu volto lá no início da live, da importância de não sentar na vitória e da importância de você entender que você precisa continuar estudando, se aprimorando constantemente, estando num ambiente que te impulsione. Neste dia 15 de novembro, eu saí e, cara, acontece umas coisas assim que... Encontrei um cara na rua. Não me lembro exatamente como é que era a expressão dele, tudo. Eu sei que encontrei ele e aí a gente tava conversando numa praça, e eu expliquei a minha situação para ele. E aí ele disse, pois é, vê, né, eu também tô desempregado, Marcelo, e eu moro aqui em Florianópolis, para quem não sabe, eu moro em Florianópolis, então nós temos um litoral, o litoral catarinense e o litoral aqui da ilha é sensacional. A ilha é um ponto turístico nacional e internacional, então tem muito fluxo de turista. E ele começou, e estava chegando o verão, já na próxima semana já ia começar a temporada nas praias, e aí ele estava com eu vou alugar cadeira e guarda-sol na praia, Marcelo. Se você está desempregado, por que tu não vai vender água na praia, cerveja, refrigerante? E aí ele me deu aquela indicação assim, e aquilo ficou na minha cabeça, cara. E essa parada ficou na minha cabeça. No outro dia, isso 16 de novembro de 2016, eu consegui uma grana emprestada que eu acho que foi R$50. R$50, acho que foi isso. Eu comprei um fardinho de água, comprei um isopor e fui pra praia. Mas antes, minto, eu fui na praia que ele sugeriu para que eu olhasse o movimento, para que eu entendesse a parada e fui ver se essa parada aí realmente seria possível para mim. E aí veja bem, cara, aí no outro dia, isso era 16 ou 17, eu não me lembro, consegui R$50 emprestado. Comprei um fardinho de água, comprei um isopor e já tinha lá na praia quem dava o gelo e tudo. Fui e entrei na praia dia 18 de novembro, a 2h30, 14h30, 15 horas, na praia de Jurerê aqui. Entrei, um calor, cara. No que eu entrei, as minhas águas não duraram 30 minutos. E eu pensei assim, nossa, essa parada pode resolver. Voltei para casa, entreguei a grana para minha família, peguei a grana do material e comprei de novo. Aí agora eu comprei 2 fardinhos de água, botei isopor, botei o gelo, voltei. No outro dia, eu fiquei 1 hora na praia. Essa parada é boa, cara. Vai me ajudar. E aí eu tinha combinado. A minha mulher e meus filhos ficaram muito assustados com essa parada, né? Mas é como eu falei no início da live. Eu tinha que resolver e 3 coisas não passavam pela minha cabeça: roubar, matar e traficar. Isso nem pensar. Para quem tá chegando agora, Fernanda, Viviane, Guilherme, grande beijo para vocês. Tô contando uma parada minha aqui, da live do poder, conquistas, vitórias, e o tema é se permita ser treinável, tá? Então, pega o gancho aí, se você não conseguir pegar a visão, vai lá e dá uma olhada depois no início da live. E aí, eu pedi para ela assim, 90 dias, que era o período da temporada, eu precisava pagar aluguel, tinha a demanda da casa, tinha toda a estrutura que eu precisava manter viva. E aí disse assim, me dá até o final da temporada. E ela, tudo bem, vamos lá, vamos se ajudar, vamos até o final da temporada. Beleza,
Era cansativo, muito cansativo. Mas enfim, aí no terceiro dia eu tô na praia e aí eu já tinha comprado 3 fardinhos de refrigerante, de água. Já tinha comprado nesse terceiro dia um fardinho de cerveja e tinha comprado um fardinho de refrigerante. E já estava colocando dinheiro dentro de casa. E aí encostou um angolano do meu lado e perguntou assim: "Hey, irmão, tudo bem?" Cara, coisa assim que... Algumas coisas que só Deus mesmo. Aí o cara encostou do meu lado e disse assim: "Eu tô vendo que tu tá sofrendo com esse isopor aí nas costas. Eu tenho um carrinho para vender e esse carrinho, pá, cabe isso, cabe aquilo, segura o gelo e tal, não sei o que. Tá, quanto tu quer, parceiro?" "Quero R$ 500. "Onde é que tá esse carrinho?" "Ah, tá aqui atrás desse quiosque." Aí tava bem pertinho de nós. E vi assim: "Cara, eu não tenho R$ 500 para te dar agora." "Não tem problema. Me dá daqui a 30 dias. A gente tá aqui na praia, a gente tem o código da praia, tu não vai fugir. Eu vou deixar tu fazer o dinheiro, tu vai fazer muito dinheiro com esse carrinho." Eu sei que isso era numa quinta-feira, no domingo eu já tava pagando o cara. Cara, eu sei que eu enchi água, refrigerante, cerveja. E cara, eu já tava ficando meio turno dentro da praia e tava vendendo tudo, cara. E aí entrou o ano novo, entrou o mês de dezembro e lá pelo dia 15, 20 de dezembro tinha umas meninas que estavam comprando sempre de mim água, um pouco de cerveja e tal. E aí 2, 3 dias depois elas chegaram para mim e disseram: "Vem cá, tu é diferente. Como é que é essa história aí de tu tá vendendo água, refri e tal?" E aí eu contei a minha história porque eu tava na praia. E elas assim: "Pois é, cara, tu tem uma comunicação diferente, tu tem uma parada diferente, tu não é ambulante profissional. A gente percebe isso. E a gente quer uma pessoa como você." Eu disse assim: "Como assim? Como assim?" "Não, a gente é representante de uma empresa de espumantes no Rio Grande do Sul e a gente quer colocar o espumante aqui na beira da praia." E cara, na temporada de 2016 para 2017, não tinha. Hoje tu encontra com mais facilidade, mas não tinha quem vendia espumante. E eu sempre fui um cara ligado em algumas coisas, né, cara? E eu percebi aquilo, eu disse assim: "Cara..." E eu já tinha observado algumas pessoas perguntando se eu tinha. E eu disse assim: "Cara, quero. Como é que a gente vai fazer?" "Não tenho dinheiro para te pagar." "Não, fica tranquilo, vamos fazer consignado. O que tu vender, tu nos paga, a gente acerta aqui. A gente tá sempre aqui na praia, a gente alugou uma casa aqui, pá." Beleza. Rapaz, comecei a vender espumante. Eu sei que criei até um grupo no WhatsApp que as pessoas me ligavam: "Marcelo, eu tô chegando na praia e tal hora, me espera com uma espumante, assim, assim, eu tô indo com tais pessoas." E a praia que eu fui, só para vocês terem uma ideia, era Jurerê. Jurerê. Eu sei que o plano era para ficar até o final da temporada. Era um pouquinho depois do carnaval, início de março. E eu precisava resolver imediatamente essa questão para que eu pudesse ter fôlego financeiro e tranquilidade para voltar para minha profissão de origem, que era ser treinador. Então eu precisava deixar a minha família tranquila para que eu pudesse ter fôlego financeiro para realizar os movimentos que eu precisava fazer. Muito bem. Dia 20 de janeiro, eu saí da praia com a meta financeira concluída. Trabalhei feito um cavalo. Não me arrependo, mas a questão principal de tudo isso, tá? A questão principal de tudo isso é que 3 fatores fizeram com que eu tomasse essa atitude de resolução do problema. Primeiro, eu não perdi tudo, eu perdi quase tudo. Eu tive a minha mulher e os meus filhos que acreditaram em mim. E segundo, eu sabia quem eu era. E terceiro e último, quando você toma uma tamancada, como a gente fala no esporte, no futebol, quando você tem uma derrota, sabe? Você precisa entender por que você ganha e por que você perde. Nem sempre quando perde está tudo errado e nem sempre quando tu ganha está tudo certo. E eu entendi por que eu tinha tomado aquela tamancada, eu entendi por que eu tinha perdido aquele jogo.
E eu prometi para mim mesmo que nunca mais eu ia me permitir não ser treinável e achar que sentar na vitória seria ato suficiente para perpetuar as minhas conquistas. Muito pelo contrário. Depois que você ganha, você precisa continuar estudando, evoluindo, se aprimorando, crescendo, porque lá em cima da montanha o ar é rarefeito e não dá para fazer morada. Você conquistou, vibra, comemora, observa a paisagem, bota na tua bagagem as experiências, as ferramentas que você adquiriu nessa subida, desce, prepara elas para o teu próximo pico que você vai subir, para a tua próxima montanha, para o teu próximo desafio. E quando você perde, entenda por que você perdeu. Não é porque você não tem capacidade ou porque você é incompetente. A vitória tá louco para te beijar, tá louca para te beijar, mas ela só vai te beijar se você perceber que falta uma habilidade, uma expertise, uma experiência, uma informação para que você domine, para que você entenda e aí ela possa se sentir confortável no teu braço. Porque aí você vai valorizar ela. Você vai respeitar ela. E quando você respeita a vitória, você valoriza a vitória, você se respeita, você se valoriza, você respeita a tua família, valoriza a tua família, respeita o teu trabalho, valoriza o teu trabalho. Ou seja, você está nutrindo, alimentando, protegendo os teus 3 pilares da performance. Os 3 pilares que sustentam a minha metodologia de trabalho. Eu, família e trabalho. Você, família e trabalho. E quando eu digo você ou eu, não tem nada a ver com egoísmo, tá? Isso é um papo groselha aí que inventaram, que quando você olha para você, você é um egoísta. Se eu não tô cuidando de mim, que nem lá no início da história que eu não cuidei de mim, não cuidei do meu trabalho e afetou minha família, você não está honrando o que precisa, que é você, família e trabalho. Você não está honrando os teus recursos, os teus poderes, aquilo que te trouxe até aqui para você colocar através do teu trabalho, através da tua mensagem, para que as pessoas possam ouvir e possam tomar conta e realizar dentro da vida delas o que você está transmitindo. E todo mundo, eu que estou aqui, você que está me escutando, quem está vendo ao vivo, Viviane, a Fernanda, o Guilherme que está trabalhando agora lá na Coreia, tá? Todos vocês têm uma peça fundamental dentro do nosso quebra-cabeça e a gente precisa colocar. A gente olha um quebra-cabeça, ele pode estar totalmente montado, a gente identifica a peça, mas se lá no rodapé direito ou esquerdo faltar uma pecinha, aquela pecinha que está faltando te chama a atenção. E se essa pecinha estiver na tua mão? Então não vamos negligenciar a nossa capacidade e não vamos negligenciar o que viemos entregar para esse mundo. E o que entregamos para esse mundo está alicerçado nos 3 pilares da performance. Você, tua família e teu trabalho. Pode ter certeza disso. E aí, moçada, como é que acabou essa história, né? Nossa, acabou que eu guardo ela com muito carinho até hoje. Inclusive, ao acabar essa live, eu vou lá no feed, vou lá nos stories, vou colocar uma fotinha que eu tenho da época que eu fazia essa proeza aí, e que foi legal, foi importante, foi a alternativa que eu tive para recuperar o meu queijo, porque eu fiz a analogia no início da live de quem comeu o meu queijo, para que a gente pudesse, para que eu pudesse realmente ter esse fôlego necessário para voltar para o jogo e fazer aquilo que de fato eu sou bom. E aí eu escutava muito bem, escutei de muitas pessoas: Marcelo, tu tá falido. Não, tô falido, mas eu aprendi por que eu fali. E eu tô remontando, e eu vou remontar, e eu vou voltar para fazer aquilo que eu fui feito para fazer, que é treino,
treinar equipes, treinar pessoas, e aí a partir disso tudo, o resto é a história que a maioria de vocês vem acompanhando aí na minha jornada com a Marcelo Duarte Esportes, e eu fico muito feliz e orgulhoso de tudo que a gente vem construindo. Então a trazer essa live hoje é trazer um momento de que, se você estiver passando algum período difícil, acredite em você. Segundo, saiba por que ganha e saiba por que perde. E eu prefiro até perder, eu prefiro a palavra aprendizado. Terceiro, em cima da montanha o ar é rarefeito, não dá para fazer morada, ok? Quarto e último, nunca esqueça de alimentar, nutrir e proteger os 3 pilares da tua performance. Você, tua família e teu trabalho. Foram esses 3 pilares que fizeram com que eu tivesse força necessária para gerar a minha remontada. E se vocês que estão escutando ao vivo o Marcelo hoje, ou vão ver essa live gravada, é por causa disso. É sobre isso. Acredite na tua performance, acredite no teu desempenho. Beleza? Então, moçada, a live de terça-feira, a live do poder era isso, mas para finalizar eu quero dar um recadinho, hein? Se você quer participar de uma comunidade que desenvolve treino, mentalidade e possui a capacidade de gerar tua criatividade, conexão com novas pessoas, liderança pessoal, ativa o teu conhecimento e a tua ambição com uma melhor competitividade, eu quero te convidar a participar do meu novo projeto. Qual é o meu novo projeto? A Sala Secreta do Marcelo Duarte. É um Instagram privado, onde você tem acesso toda segunda-feira um treino para você realizar durante a tua semana, e toda semana eu entrego conteúdo exclusivo para melhorar e refinar a tua performance pessoal e profissional. Temos lives via Zoom com um grupo fechado, onde rola um bate-papo e uma parada de network muito boa, onde está até acontecendo novos negócios aí com os participantes. Então está sendo muito interessante. Se você tem o desejo de estar num ambiente que proporciona a tua criatividade, conexão com as pessoas, liderança pessoal, uma melhor capacidade de planejamento e um abastecer de competitividade, é nesse canal que você tem que ter. Além do mais, você tem um ambiente que desenvolve tua saúde, tua performance e tua mentalidade. Eu acho que vale muito a pena. E eu convido você a clicar no link da bio, e aí você vai, daqui da minha bio, aí vai aparecer lá uma parada de Sala Secreta Winners com Marcelo Duarte, alguma coisa assim. E lá só entra a bruxaria, só entra os confirmados, beleza? Então, moçada, se você que chegou agora, Aline, beijo pra Aline aí, ó, grande parceira, sempre aparecendo quando pode, beleza, Aline? Beijo no teu coração. Então, assim, ó, essa live vai ficar salva, vou deixar ali por 24 horas, depois eu tiro ela e levo pro meu canal do YouTube, ok? Onde tem um conteúdo mais robusto e mais graúdo, assim. Aqui o Instagram é mais coisinha rápida, né? Então tá, beleza, moçada? Então era isso. Vou botar ali a foto no Stories do livro que embasou, que deu o start para essa minha modificação, para essa minha tomada de decisão que eu relatei aqui na live. Vou trazer para vocês a foto do período que eu passei por lá, beleza? Então anota aí, hein? Na próxima terça, live do poder, às 7 horas, estaremos aqui trazendo alguma coisa. Daisy, grande beijo. Pô, chegou no final, Daisy, mas não tem problema, a live fica salva. E se eu puder, e se eu for merecedor da tua presença, dá uma olhadinha, porque ela vai ficar salva e eu acho que você deveria ver. Beijo no coração de todos, moçada, uma boa terça-feira, um dia de poder e de conquistas para todo mundo, e tamo junto. Qualquer coisa é só chamar, a gente tá no privado. Valeu, abraço!